Olá pessoal, nesse livro aqui do História da Filosofia Natural do Edward Grant, ele vai falar sobre a filosofia natural ou popular ciências, né? O que seria ciências aí na época da antiguidade. Então ele vai tratar aqui no capítulo 4, né, sobre o Islão e o avanço da filosofia natural aristotélica no Oriente. Essa história toda começa com os cristãos nestorianos. Os cristãos nestorianos eles são expulsos do Ocidente por heresia e eles vão ali para a região que seria da Pérsia. E ali eles trazem as obras dos gregos e o conhecimento que eles tinham. Então, esses cristãos, tanto os nestorianos como os monofisistas, eles formaram a igreja síria cristã. As disputas e querelas, aí na página 87, as disputas e querelas teológicas que arruinaram o Império Bizantino tomaram um aspecto escolástico. Batalhas teológicas similares tiveram lugar entre os nestorianos e os monofisistas, especialmente um contra o outro. Nessas batalhas, os tratados de lógica de Aristóteles eram considerados essenciais. Então, até o século VI, os nestorianos haviam desenvolvido um centro intelectual em Yundiz Shapur, onde algumas traduções foram feitas, mas provavelmente não tantas quanto se acreditava anteriormente. Então são traduções dos mestres gregos, Aristóteles e demais. Né? Em todos esses lugares, as traduções eram feitas do grego para o siríaco. Os tratados eram também escritos direto em siríaco. Além dos tratados lógicos de Aristóteles, eram feitas traduções dos tratados médicos de Hipócrates, Galeno e provavelmente de tratados matemáticos e astronômicos. Bom, aí temos aí isso aí que seria um pessoal ali que está mais ou menos na área da Síria, né? Então esses cristãos hereges. Depois temos ali na área de Bagdá, tá? Quer dizer, temos também os monofisistas, né? Durante o mesmo período, os monofisistas estavam também traduzindo paulatinamente textos gregos para o siríaco. Assim como os nestorianos, eles traduziram tratados elementares de lógica de Aristóteles e dos tratados médicos. No século VII, Severus Sebokht, um monge monofisista, traduziu o trabalho de lógica, astronomia e possivelmente Almagesto do Ptolomeu. Bom, em 762, nós vamos ter a fundação de Bagdá e a ascensão do califado da dinastia Abássida, começando com Harun al-Rashid, em 786. Harun al-Rashid. E aí os trabalhos de Aristóteles começam a ser traduzidos. Os governantes em Bagdá utilizaram as habilidades de tradução e serviço dos cristãos siríacos de Jundi Shapur, que já no século VI havia se tornado um centro do helenismo. Então veja, esse movimento aí dos muçulmanos, ele vai tomar por base esse trabalho de tradução já dos cristãos nestorianos. No reinado de Harun al-Rashid, os muçulmanos de sua corte se interessavam no aprendizado tradicional dos gregos. E aí eles começaram a trazer alguns desses sábios lá para Bagdá. Um deles é o. Assim, a herança nestoriana do aprendizado grego passou de Edessa e Nibizes para Jundis Shapur e depois para Bagdá. Para Jundis Shapur foi quando eles foram expulsos por heresia, né? Foram lá para Jundis Shapur e depois foram para Bagdá. Foi somente no reinado do califa Al-Mamun, e já estamos aí em 833, que apareceram as traduções dos trabalhos de Aristóteles que não trataram de lógica. Essas traduções foram associadas com a Casa da Sabedoria, que surgiu sob o patrocínio de Al-Manun. A Casa da Sabedoria funcionava mais como um centro de pesquisa e biblioteca do que como uma instituição acadêmica. Existem alguns autores que consideram que isso era uma universidade e tal, mas aí talvez há um pouco de exagero nisso. Isso daí é mais um centro de pesquisa e uma biblioteca. Foi o lugar em Bagdá onde foram feitas as traduções do grego para o árabe. Tá? Então, esse movimento aí de traduções dos gregos, né? Ele ainda vai falar da Casa de Sabedoria, aqui na página 95. Fala assim: alguns dos tradutores mencionados
Aí ele cita aí um monte de tradutores aí realizadas em Bagdá, né? Tem vários aqui autores, Abu Uthman al-Dimashqi, Gusta Luca, Abu Bishir Matá, tem um monte aqui de tradutores aqui em Bagdá. Esse trabalho vai sendo feito, né, das traduções dos textos. Mais ou menos ali por volta de 1050, praticamente tudo que os islâmicos podiam obter do pensamento grego estava traduzido para o árabe, o que talvez explique a razão do movimento de tradução ter cessado na sua maior parte. E aí começa o movimento de avançar para além dos gregos. É aí que vai surgir o Al-Ghazali, isso ele nasceu em 1058 a 1111, e o próprio Avicena, o Ibn Sina, que vão estar então avançando, indo além do que esse trabalho, mas a base começou desse trabalho de tradução. Depois ele vai na página 125. Aí ele vai falar sobre uma série dele, ele vai falar do Al-Ghazali, do Ibn Sala, do Avicena, do Averroes, das madraças. Ele vai falar que seria as universidades de lá, né? E aí ele vai chegar em. É difícil de imaginar que a hostilidade para com a filosofia natural demonstrada por Al-Ghazali, Ibn Sala, Ibn Khaldun e outros não desencorajasse os estudiosos de se dedicarem a escreverem sobre a filosofia natural. Isso certamente colocou os possíveis estudantes da matéria na defensiva. Todavia, a lógica continuou a ser utilizada como matéria subordinada à teologia escolástica e em muitas escolas ortodoxas. Uma vez que a filosofia natural do Islã nunca fazia parte do currículo regular das madraças, aqueles que desejassem estudar deveriam encontrar os professores e estudar em segredo com eles. Do século IX ao século XII, o Islã produziu alguns grandes filósofos naturais. Falei Averroes, Ibicina, Avicena, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Razi, os Razes, né? Eles se igualavam aos melhores que ainda estavam por surgir no Ocidente, e ainda assim a filosofia natural não se instalou no Islã. Em comparação com a jurisprudência e a teologia, a filosofia natural permaneceu como uma atividade periférica. Isso pode ser explicado parcialmente pelo fato de que a filosofia natural sempre foi considerada uma ciência estrangeira, uma intrusão estranha ao Islã, vinda dos gregos pagãos, em contraste com as ciências islâmicas associadas com a própria religião islâmica. Além disso, como vimos, a filosofia natural aristotélica e neoplatônica continha certo número de elementos, como a eternidade do mundo, a negação da ressurreição do corpo, só para nomear dois, né, que entravam em conflito com a doutrina religiosa do Islã. Então, os filósofos não só defenderam a filosofia e seus métodos de análise, como também enfatizaram o status intelectualmente inferior dos teólogos e das multidões que aceitavam todas as coisas com base na fé. Sobre a luz dessa sempre presente hostilidade entre tradicionalistas religiosos e filósofos, não é de surpreender que a filosofia natural nunca tenha sido parte integrante do currículo educacional das madraças, que seriam as universidades de lá. Ela nunca foi institucionalizada dentro da educação superior islâmica, como aconteceu entre os séculos XIII e XV no Ocidente Latino nas universidades de Bolonha, de Paris. Como consequência, a filosofia natural permaneceu uma atividade periférica e efêmera no Islã. O espírito da pesquisa racional que se desenvolveu dentro da filosofia natural do Ocidente estabeleceu uma cultura da experimentação e investigação da natureza que se espalhou para as ciências físicas, onde se tornou uma característica regular do pensamento ocidental. A negligência para com a filosofia natural no Islã e a frequente hostilidade patente para com ela cedo ou tarde levaram à estagnação tanto da filosofia natural quanto da ciência. Os filósofos naturais. Aí fala assim: é,
Não há dúvidas de que a filosofia natural islâmica, que tinha esses filósofos, como já mostrei aqui, como demonstrada nos trabalhos de Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, o Avicena, Ibn Rushd, que é o Averroes, e o Al-Razi, era muito mais ousada que qualquer coisa produzida no Ocidente. Olha o paradoxo. Não era secundário. Mas os pioneiros, os poucos que desenvolviam isso, eles eram muito mais ousados do que se encontrava no Ocidente. Não havia defesa à eternidade do mundo do Ocidente como as que existiam no Islã. Ninguém no Ocidente negava a ressurreição do corpo, como foi negada por Ibn Sina e Averroes. Os filósofos naturais do Ocidente nunca ousaram desafiar os teólogos sobre a interpretação das escrituras, como Averroes no Islã fez. E, finalmente, nenhum filósofo natural do Ocidente teria ousado rejeitar os profetas e repudiar revelações como fez Al-Razi. E ainda assim, por razões já demonstradas, a filosofia natural do Islã estagnou. Nunca se tornou parte corrente da educação islâmica e, portanto, nunca encontrou lugar significativo no pensamento islâmico. A filosofia natural foi perseguida obstinadamente dos séculos IX ao XII e depois foi, na sua maior parte, ignorada. Talvez porque frequentemente se suspeitasse ser ela uma ameaça em potencial para a verdade revelada. A ênfase na razão e a implicação ou a afirmação escancarada por parte de alguns filósofos naturais de que a razão era equivalente ou superior à revelação, deu aos tradicionalistas e teólogos uma preocupação contínua para com uma disciplina que era, em todo caso, uma ciência estrangeira, estranha às tradições essenciais do Islã. Então aqui ele faz o diagnóstico, então, dessa resistência aí que tinha e que acabou sucumbindo a essa experiência de ciência aí no Islã. É isso, muito obrigado, então.